Queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer ao reverendo Dilvan pelo convite, pela confiança também de ceder o púlpito nesses dias de conferência. E é um prazer também estar aqui com a igreja e tendo, nesse momento, o desafio de não ser um ouvinte, mas de estar aqui compartilhando a palavra do nosso bom Deus. E a minha oração desde já é que Deus fale ao nosso coração nesses dias e que nós possamos continuar fazendo missões para a glória do nosso bom Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 28, de 16 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dada todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Pai Santo, nós, nesse momento, colocamos o nosso coração no Teu altar, meu Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, fale ao nosso coração. Ó Pai, nos abençoa no decorrer da ministração da Tua palavra e que tudo seja para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, evangelismo e discipulado. Parece que é sempre chovendo molhado. Como o pastor Dilvan já falou algo aqui, que isso faz parte da vida da igreja. Na verdade, evangelismo e discipulado é a essência da igreja também. Uma igreja que não discipula, uma igreja que não evangeliza, tanto individualmente como de maneira coletiva, ela não pode ser considerada uma igreja. Isso é uma verdade bíblica. Ela pode até ter uma placa de igreja, ela pode até ter pessoas que fazem parte de um local, mas se ela não está praticando o evangelismo e o discipulado, ela não pode ser considerada uma igreja. E eu estou falando de igreja local. Interessante, queridos, que ao não fazer evangelismo e discipulado, nós não estamos glorificando o nome de Deus. Porque uma maneira bem clara que a Escritura diz que devemos glorificar a Deus é através do evangelismo e através do discipulado. Eu sou da Igreja Cristã Evangélica, a ICEB, e eu vou cortar agora na minha própria carne. Em 93, nós tínhamos no nosso hall de igrejas 100 igrejas cristãs evangélicas, em 1993. Fora os campos missionários, fora as congregações, nós tínhamos então 100 igrejas organizadas. Em 2017, eu fiz um levantamento recente, porque nós publicamos um livro da nossa denominação, e agora em 2017 nós estamos com 200 igrejas organizadas. Você diz, pastor, foram 100 igrejas organizadas. Irmãos, muito pouco. Pouquíssimo. Um campo tão vasto que nós temos, tanto em São Luís quanto em nosso país, uma denominação que caminha saindo de 100 igrejas e em um período largo de tempo consegue organizar somente mais 100, é porque ela está falhando no seu propósito de ser igreja. E é na questão do evangelismo e discipulado. Só para ter uma ideia, a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, ela já está na 7ª igreja implantada, a Igreja Cristã Evangélica do Centro. Mas tem igrejas nossas que têm 50 anos e nunca implantaram sequer uma igreja.
E não há no horizonte, não há o desejo da igreja, nos seus 50 anos, querer sequer plantar uma outra igreja, gerar uma outra filha através do evangelismo e discipulado. Nós estamos negando, irmãos, a nossa própria essência. Se queremos viver para a glória de Deus, se queremos ser uma igreja local, é necessário praticar evangelismo e discipulado, tanto a nível individual quanto coletivo. Por outro lado, é preciso voltar os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, porque o fundamento de todo evangelismo, de todo discipulado, se encontra na palavra de Deus. Por isso, olhar para um texto como Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, se faz necessário. Olhar e dizer, bom, vivemos nessa época, devemos fazer evangelismo e discipulado, mas como vamos fazer? A Bíblia, a palavra de Deus, vai nos nortear, mostrar claramente como devemos praticar o evangelismo e discipulado em nossos dias. O princípio bíblico, irmãos, não muda. O mesmo ensinamento que Cristo deu para a sua igreja, lá no começo, permanece até hoje. Os princípios para evangelizar, para discipular, que se encontram nas Sagradas Escrituras, são os mesmos para os nossos dias. Mas a conferência, ela fala da igreja atual. E isso é importante, porque entre as palavras de Cristo, quando ele citou Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, e a época em que nós vivemos, há um abismo, tanto temporal quanto cultural. Apesar da palavra de Deus não mudar e permanecer a mesma, e vai permanecer para todo sempre, precisamos compreender essa atualidade que a igreja vive, para podermos então voltar os nossos olhos para a Sagrada Escritura e dizer, bom, é nesse contexto que nós precisamos aplicar o princípio bíblico sobre evangelismo e discipulado. Quando nós olhamos para o mundo, nós podemos fazer um pequeno diagnóstico dele. Talvez não um diagnóstico preciso, porque de nós isso iria requerer um estudo bem exato. Mas algumas características que nos cercam, da sociedade em que vivemos, dos dias em que estamos inseridos, são latentes. Por exemplo, vivemos uma sociedade secularizada. É muito comum hoje você ver pessoas ou grupos que declaram que são completamente ateus, que não possuem fé em nenhuma religião. É muito fácil, por exemplo, você olhar uma página do Facebook e aquele grupo se declarar um grupo ateu. É muito comum hoje você conviver com pessoas que, sem medo nenhum, declaram que não creem em nenhuma divindade e não praticam nenhuma religião. Só para termos uma ideia, na Europa já há grupos de ateus que evangelizam ensinando o ateísmo. Interessante que esse movimento de secularização no Brasil tem crescido de maneira assustadora. É algo que nós não podemos ignorar quando queremos fazer evangelismo e discipulado nos dias atuais. Não nos atentarmos para isso, para essa secularização, é um erro que nós podemos cometer ao tentar fazer o evangelismo e discipulado no mundo em que nós vivemos. Uma outra questão, queridos, é a queda do cristianismo no Ocidente. Nós tivemos uma aula no mestrado, eu, pastor Dilvan, com o reverendo Carlos Del Pino, pastor presbiteriano, lá na Europa, e ele tem o objetivo de implantar igreja na Europa. Mas ele não implanta a igreja para brasileiros, ele implanta a igreja para as pessoas da Europa. Nesse momento ele está na Espanha, implantando uma igreja na Espanha, pregando o evangelho para os espanhóis. Sabe quantas pessoas tem na igreja dele? 15 pessoas. Na verdade, o cristianismo no Ocidente tem se tornado algo excludente da vida das pessoas. Além disso, essa queda do cristianismo também se deve às novas religiões. Se nós olharmos hoje aqui na própria São Luís, cresce de maneira assustadora o número de religiões. Pessoas, não, eu não sou cristão, essa é a minha religião. Então você percebe que o cristianismo já não é mais o centro, talvez já não é mais a escolha das pessoas para confessar a sua fé em uma divindade, nesse caso, em Cristo Jesus.
Diante disso, irmãos, nesses dias atuais, diante do evangelismo e discipulado que nós temos que fazer, é necessário levar em consideração essa queda do cristianismo no Ocidente. Um outro desafio, o neopentecostalismo. Eu acho que o pastor Cleomácio tem vivido isso, a Igreja Chácara Brasil também tem vivido isso, e a Igreja Cristã Evangélica do Centro também tem experimentado isso. A quantidade de pessoas neopentecostais que cansaram de suas igrejas e procuram igrejas tradicionais e reformadas. Nós temos recebido uma quantidade muito grande de crentes que estão cansados do movimento neopentecostal, porque já não respondem mais os seus anseios, já não mais alimentam a sua fé e estão procurando igrejas reformadas. Isso é positivo, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, temos um número de pessoas que não abandonam o neopentecostalismo. Há uma crescente nesse movimento que prega um evangelho que nós não cremos, que as Escrituras não ensinam e que acaba sendo um entrave para o evangelismo e discipulado bíblico. Por exemplo, quando a gente vai na Rádio 92, nós somos tidos como escarnecedores e não como esclarecedores. Porque quando nós olhamos para as Escrituras e ensinamos uma verdade, vem o movimento neopentecostal e diz: não, vocês estão completamente errados. Eu me lembro que certa vez cheguei numa gráfica para fazer um trabalho da igreja, e naquele momento tinha o dono da gráfica lá conversando com a secretária. Ele não era crente, mas ele dizia o seguinte: olha, veio uma pastora aqui e expulsou todos os demônios que estavam aqui. Ela conseguiu agarrar todos os demônios. Bom, como ela fez isso, eu não sei, né? Não sei se ela usou aquela ferramenta do caça-fantasma, não sei. Ela conseguiu pegar todos os demônios e tirou. Mas aquele homem não se converteu a Cristo Jesus. Mas para o movimento neopentecostal, irmãos, isso é evangelismo e discipulado. Isso não nos ajuda a pregar o verdadeiro evangelho. É um desafio, é um obstáculo que atrapalha aqueles que de fato estão anunciando Cristo Jesus. Uma quarta questão, irmãos, é o pragmatismo, que está muito associado ao movimento neopentecostal. Evangelismo feito há 30 anos era entregar folhetos. E aí um irmão na igreja se levantou: olha, pastor, eu fui alcançado porque alguém me entregou um folheto e eu aceitei a Cristo Jesus. O meu primeiro contato com uma igreja evangélica depois de jovem foi através de um folheto que alguém me entregou e eu fui no endereço da igreja. Bom, irmãos, aquilo aconteceu comigo. De lá para cá, vi poucas pessoas que foram à igreja e depois tomaram uma decisão por causa de um folheto que foi entregue. Mas as pessoas dizem: não, essa é a forma. E aí misturam o pragmatismo com o saudosismo, porque dava certo e agora também tem que dar certo. E aí, às vezes, a igreja sai evangelizando, entregando folheto, mas o número de crentes locais não cresce. Porque, de fato, apesar de a mensagem estar sendo distribuída, as pessoas não estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. O último professor agora do mestrado, o Sérgio Lira, ele pegou o relatório da SAF, da igreja dele, e estava lá escrito 5.000 mulheres evangelizadas. Ele, poxa, 5.000. E aí, quando ele olha para o relatório de membros ativos, 30. Aí ele chama o presidente e diz: minha irmã, peraí, você disse que evangelizou 5.000 e só tem 30 pessoas presentes aqui? Ela disse: não, pastor, foi o seguinte, eu peguei as mulheres aqui da SAF e fomos lá para o shopping, no horário, né, de muito movimento. E toda mulher que ia passando e te entregava um folheto. 5.000 mulheres evangelizadas. Sabe, queridos, a boa intenção nisso, ela não agiu por maldade, mas ainda é muito ligada a um pragmatismo, a um saudosismo de um modelo que talvez não se cabe mais no momento que nós estamos vivendo. Eu não estou descartando, dizendo que entregar folhetos é errado, mas se queremos evangelizar e discipular na atualidade, uma coisa que temos que pensar, queridos, é a questão de como estamos usando as estratégias para evangelizar e para discipular. Quer ver uma coisa interessante? O discipulado na igreja geralmente fica a cargo de quem? Do pastor, não é isso?
Talvez, no modelo de vocês, presbiterianos, um presbítero. No nosso modelo, talvez um diácono. E olhe lá. Mas percebo que isso é algo completamente equivocado. Não que o pastor não deva discipular, mas o discipulado bíblico, irmãos, não depende de uma classe. Depende de alguém maduro ensinando o novo na fé. Mas o que nós aprendemos? Não, pastor, tem que criar uma classe de EBD, de discipulado, para que as pessoas venham e sejam ensinadas aqui. E pastor, é o senhor que tem que estar lá, porque outra pessoa não pode estar. É um pragmatismo olhando para o saudosismo e que acaba atrapalhando o processo de evangelismo e discipulado nos dias atuais. Vivemos também, irmãos, um momento pós-denominacional. Recentemente, eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos, eu fui convidado pelo presbitério e tive essa grata bênção de ouvir o reverendo, e ele nos desafia, enquanto denominação, tanto presbiteriana como cristã evangélica batista, a repensar a nossa estrutura. A nossa estrutura ainda, enquanto denominação, e eu falo como cristão evangélico, se torna muito pesado para pensar em evangelismo e discipulado. Nós estamos muito mais preocupados, às vezes, com a expansão da denominação do que com a expansão do próprio reino e de alcançar pessoas para Cristo Jesus. Não é que nós vamos abrir mão da nossa denominação, não é que seremos igrejas independentes, eu sou completamente contra isso. Mas, ao mesmo tempo, surgem muitas igrejas que não estão vinculadas a nenhuma denominação, e isso também é um desafio para nós, que estamos vinculados a uma denominação. Precisamos repensar essa estrutura, entender que ela não é um fim, mas um meio onde o evangelismo e o discipulado devem acontecer. Eu poderia colocar aqui, irmãos, outros desafios para a nossa leitura desse momento atual. Mas é necessário perceber isso para entendermos em que momento estamos para, de fato, desenvolver um discipulado e evangelismo prático, que seja exitoso, que venha glorificar o nome de Deus e que pessoas sejam alcançadas. E nesse momento, queridos, nós precisamos voltar agora para o texto bíblico, Mateus 28, 16 a 20. Pastor, e esse texto não é tão conhecido? Não é tão óbvio o que ele tem para ensinar? De fato, ele é tão conhecido, mas ele precisa ser relembrado. Como o pastor Gilvan colocou na rádio, parece que a igreja atualmente ela não tem mais desejo por evangelizar e para fazer discipulado. E aí esse texto ele vem agora nos alertar sobre isso. Mas por que trabalhar Mateus 28, 16 a 20? Primeiro, irmãos, porque Mateus, o tema do discipulado é central no evangelho de Mateus. Dos 4 evangelhos que nós temos, o termo discipulado, o termo discípulo, é central no evangelho de Mateus. E sempre um discipulado voltado para o ensino, para a confirmação da fé de um crente em Cristo Jesus. É interessante que toda vez que Cristo, em Mateus, se dirige para os seus discípulos, Mateus não usa a expressão Cristo pregou, ele usa a expressão Cristo ensinou. Ou seja, o discipulado é central em Mateus. Além disso, queridos, essa expressão aqui de Mateus, usada como discípulo, é o único dos evangelhos que aparece como um imperativo, que aparece como uma ordem. Fazei discípulos. Todos os outros verbos que aparecem em Mateus capítulo 28, de 16 a 20, são verbos secundários na construção de Mateus. O verbo principal é fazei discípulos. Ou seja, Mateus deixa bem claro, se nós queremos cumprir a tarefa de evangelizar, precisamos fazer discípulos. O discipulado é central aqui no evangelho de Mateus. Além disso, queridos, Mateus ele vai trabalhar alguns conceitos que se destacam aqui no seu evangelho, como reino. Mateus é bem claro que nem todo mundo pode entrar nesse reino. Somente um discípulo de Cristo pode entrar e permanecer
nesse reino, ou seja, alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Mateus também vai trabalhar o termo justiça, ou seja, ele diz: o discípulo é aquele que tanto vive como pratica a justiça que provém de Deus. E um outro termo usado por Mateus é a vontade de Deus. Ele diz que o discípulo é aquele que se submete o tempo todo à vontade de Deus. Tanto olhando para Cristo, quanto também para os 11, Mateus vai usar essa expressão, vontade de Deus. Então, o texto que nós temos aqui, queridos, é riquíssimo para tratar sobre evangelismo e discipulado diante desses desafios atuais que nós estamos vivendo. Bom, o que esse texto então nos ensina, irmãos, sobre evangelismo e discipulado? A primeira verdade que o texto nos ensina é que evangelismo e discipulado, queridos, ele deve ser baseado na e para a pessoa de Cristo Jesus. Interessante que Mateus capítulo 28, 16 a 20, é o clímax do evangelho de Mateus. Se você pegar o evangelho de Mateus, Cristo tem 5 sermões. Mateus é dividido assim. E depois que ele ressuscita, ele profere mais um sermão que nós conhecemos como a grande comissão, onde nós entendemos que está ali a ordem para evangelizar e para discipular as pessoas. Interessante, queridos, que quando Cristo aparece para os discípulos, para os 11, ele aparece com uma autoridade que não agora somente está na terra, mas também está no céu, porque ele cumpriu a vontade do Pai. E agora ele diz: olha, eu tenho toda a autoridade. E interessante, irmãos, que Mateus usa a palavra toda a autoridade, todas as nações e tudo que eu ensino, mostrando a totalidade de Cristo sobre tudo. E ele diz: bom, como eu sou Senhor sobre tudo, como eu tenho poder sobre tudo, agora estou mandando vocês irem para pregar o Evangelho a todas as nações. Eu estou ordenando, eu sou o Senhor, e eu estou dando essa autoridade para que vocês preguem o Evangelho. Interessante, irmãos, que quando nós vamos para o livro de Atos, o que nós podemos ver claramente, depois que a perseguição chega, é a igreja saindo na autoridade de Cristo Jesus, pregando o Evangelho e discipulando pessoas. Muitas pessoas pensam, irmãos, que o Evangelho, que o livro de Atos é livro do Espírito Santo. Mas isso é um equívoco. Na verdade, o livro de Atos são os atos de Cristo através da igreja. É Ele que continua a sua obra agora através do seu povo, através da sua igreja. O Espírito Santo está agindo, mas como um consolador enviado pelo próprio Cristo, para que a igreja pudesse ser capacitada e continuar a tarefa de evangelizar e discipular as nações no nome de Cristo Jesus. É por isso, queridos, que o nome de Cristo é tão destacado no livro de Atos. Muito mais do que o nome do Espírito Santo. Porque Cristo continua com a sua igreja dizendo: vão, façam discípulos, porque vocês estão sobre a minha autoridade e sobre o meu nome. E é isso, irmãos, que a igreja da atualidade, diante desses desafios, precisa compreender. Nós pregamos em nome de Cristo, e Ele nos deu todo o poder e toda a autoridade para que possamos sair e falar do seu amor, da sua graça maravilhosa. Interessante, queridos, que muitas vezes nós estamos apáticos, esquecendo da autoridade que nós temos para falar em nome de Cristo. Às vezes, nós somos criticados por alcançar poucas pessoas para Cristo Jesus, e muito menos para discipular pessoas para Cristo Jesus. Mas esquecemos, irmãos, de que quem nos manda, quem nos conduz ao evangelismo, ao discipulado, foi aquele que morreu e ressuscitou, e que está sentado à destra de Deus. E é Ele que nos dá toda a autoridade para pregar o Evangelho às nações. Por outro lado, queridos, temos que ter cuidado também com esse termo autoridade. O movimento de batalha espiritual tem causado um grande problema no Brasil. Por exemplo, tem igrejas que só pregam o Evangelho em determinado local se antes mapearem o local e começarem a orar e expulsar os demônios daquela região. É um movimento equibalístico, né, que vem de equibalo, eu expulso. E dizem,
Nós só podemos pregar o evangelho em determinado local se o príncipe daquela localidade for destronado. Irmãos, nós não encontramos base bíblica nenhuma para isso. O que nós encontramos é quando Cristo diz: a porta do inferno não pode prevalecer contra com a igreja do Senhor, irmãos. Ou seja, o inferno não consegue reter a ação do evangelho na autoridade de Cristo Jesus, irmãos. Nós não precisamos mapear, nós não precisamos tirar príncipe nenhum, porque toda a potestade já foi desposada em Cristo Jesus. Devemos somente pregar o evangelho e anunciar Cristo nessa autoridade. Um outro movimento também muito pernicioso é o movimento conhecido Vineyard. Aquele grupo que tem Vineyard, e nos Estados Unidos, John MacArthur Jr., ele vai fazer uma denúncia muito clara desse grupo. Lá eles têm algo que é chamado encontro de poder. E nesse encontro de poder, eles dizem o seguinte: se naquela noite que houve a pregação do evangelho, que houve música, que houve teatro, que houve dança, tudo pregando o evangelho, se ninguém for curado, se ninguém for liberto, se ninguém for convertido naquela noite, é porque o diabo venceu. É porque o diabo foi vitorioso naquela noite e Cristo Jesus saiu derrotado. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é uma afronta ao nosso Senhor, soberano e Rei de tudo. O nosso Senhor não é derrotado por ninguém, muito menos pelo diabo. Devemos pregar o evangelho, irmãos, na autoridade de Cristo Jesus. Não devemos temer nada, porque quem nos envia no seu nome e no seu poder é o próprio Cristo. Por isso devemos evangelizar e discipular. Nunca diga que você é incapaz de fazer isso ou que você não poderá fazer isso. Volto a dizer, isso é uma afronta àquele que lhe capacita, aquele que lhe dá autoridade, aquele que lhe conduz para isso. Segundo lugar, irmãos, o evangelismo e discipulado é realizado por verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. O texto é muito interessante. Cristo volta e ele vai ao encontro de quem? De seus discípulos. Não é isso a partir do versículo 16? E os seus discípulos o obedecem. Vão para a Galileia, onde começou o ministério de Cristo, de acordo com o evangelho de Mateus. E Cristo diz: bom, agora que vocês são meus discípulos, agora que vocês aprenderam de mim, agora que vocês sabem quem eu sou, que compreenderam de fato que eu sou o Messias, que eu deveria passar por tudo isso, vocês que assimilaram todo o meu ensinamento e estão dispostos a viver de acordo com esse ensinamento, agora sim, eu posso mandar que vocês façam evangelismo e discipulado. E os discípulos sabiam de que Cristo estava falando, irmãos. Porque se você olhar em Mateus capítulo 5, Cristo diz que aquele que desejar ser seu discípulo seria perseguido. Mais adiante, ele diz que alguns seriam abandonados, outros traídos, alguns deveriam carregar a cruz e alguns morreriam por causa do nome de Cristo Jesus. E quando Cristo, então, irmãos, desafia os seus discípulos, ele já havia preparado os seus discípulos para toda essa realidade. Agora, de fato, eles eram discípulos de Cristo. E por serem discípulos de Cristo, eles tinham agora todo o poder e autoridade para pregar e discipular pessoas. E isso é uma verdade, irmãos. Somente aqueles que são discípulos de Cristo, somente aqueles que estão dispostos a pagar o preço de obedecer fielmente a Cristo Jesus, podem, de fato, pregar o Evangelho e discipular pessoas. Não existe, irmãos, evangelismo e discipulado que não seja feito por verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E eu não estou falando de membresia de igreja. Podemos até ser membros de uma igreja local. Mas será que de fato somos discípulos de Cristo? Será que de fato estamos pagando um preço de um discipulado? E glorificando a Deus com a nossa vida, ao ponto de pessoas se renderem a Cristo Jesus? Esses dias, tanto eu quanto o pastor Gilvan fomos impactados
com a vida de um homem. Esse homem, ele sofreu um acidente aos 32 anos de idade. Ele está agora com 60. Ele ficou paraplégico. Ele conseguiu terminar o mestrado e o doutorado dele no André Jumper. Mas interessante, irmãos, que quando ele sofreu um acidente e foi hospitalizado, na mesma semana entrou um senhor descrente que era engenheiro e fazendeiro, um homem rico, e que foi na sua fazenda e lá caiu e bateu a cabeça em uma pedra e ficou tetraplégico. Mas era um homem que maldizia tudo e todos. Uma boca completamente suja, imoral. E aí as enfermeiras disseram, olha, manda lá para o quarto do pastor, porque o pastor é calmo. E aí colocaram ele e o pastor. E todo reverendo e presbítero que iam visitar o pastor, viravam para aquele homem e pregava o evangelho para ele. E ele ouvia. Numa noite, esse homem diz, Sérgio, eu estou aqui tetraplégico, você está paraplégico, nós estamos na mesma situação, somos novos, não vamos mais andar, e todo mundo que vem aqui fala de Jesus para mim. Mas eu queria ouvir de ti agora. Eu quero ouvir de alguém que está na mesma condição que eu estou. E aí ele foi agarrado de surpresa. Aí ele orou. E aí Deus começou a usá-lo para falar. E ele disse o seguinte, eu estou nessa situação aqui, e hoje contigo, é porque Deus te ama tanto que foi necessário me colocar nessa situação, e você nessa situação, para que você ouvisse do evangelho dele e da sua graça. Sabe, irmãos, aquele homem foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, foi batizado pelo Sérgio Lira, lá no hospital, e aquele homem, mesmo paraplégico, ele abriu uma EBD no hospital, que frequentava 40 pessoas, entre médicos, enfermeiros e pacientes. No final de tudo, quando ele saiu do hospital e foi para casa, 5 pessoas haviam sido batizadas por ele. Sabe quem pode fazer isso, irmãos? Alguém que confia na autoridade de Cristo Jesus. E alguém que de fato é um discípulo de Cristo, ao ponto de entender que até o seu sofrimento glorifica o nome de Deus e é uma ferramenta para alcançar perdidos. Precisamos ser discípulos de Cristo, irmãos. Precisamos realmente obedecer ao nosso Senhor. Precisamos de fato carregar a nossa cruz. Precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos viver como cidadãos do reino neste mundo, para a glória do nosso Deus, e assim fazer evangelismo e discipulado. A terceira verdade, irmãos, que o texto nos ensina, é que o evangelismo e discipulado, ele tem por ênfase fazer novos seguidores de Cristo Jesus. Como eu falei para vocês, a palavra fazer discípulos aparece no imperativo, é uma ordem. Ou seja, Cristo ensinou sobre o seu reino, mostrou como deveria ser o seu reino e diz agora que eu ensinei a vocês, vocês devem ir e façam novos discípulos, façam novos seguidores. Vocês se lembram do que eu falei aqui do denominacionalismo? Que muitas vezes a estrutura está pesada porque estamos muito mais preocupados em manter a estrutura do que de fato fazer discípulos para Cristo Jesus. Estamos muito mais preocupados em alcançar membros para as nossas igrejas, colocar dentro da nossa caixa, do que de fato fazer discípulos para Cristo Jesus. Isso é uma verdade, irmãos. Estamos muito mais preocupados em, olha, venha para a nossa igreja do que dizer venha para o reino de Deus. Estamos muito mais preocupados em levantar o estandarte da nossa denominação do que levantar o estandarte do reino e dizer, nós estamos pregando Cristo Jesus. Repito, eu não estou negando a importância da igreja local, eu não estou negando a importância da denominação. Pelo contrário, devemos valorar isso, devemos nos importar e participar tanto da igreja local quanto da denominação. Agora que isso não seja muito maior do que o reino, e que o fato de termos membros não seja muito mais importante do que termos discípulos de Cristo Jesus.
E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo e não de uma determinada igreja. Isso acaba sendo um entrave para a evangelização. Isso acaba sendo um entrave para o verdadeiro discipulado. Porque estamos muito mais preocupados em encher o nosso tempo do que alcançar pessoas para Cristo Jesus. Evangelismo e discipulado, irmãos, é alcançar pessoas para Cristo. É fazer seguidores de Jesus. É levar pessoas a ter o caráter de Cristo, a viver de acordo com a palavra de Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo em evangelizar e discipular. A quarta verdade que o texto nos ensina, irmãos, que evangelismo e discipulado deve ser feito para ensinar o que Cristo ensinou. Cristo diz aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Interessante que Marcos usa a palavra pregar e ensinar. Mas Cristo não usa aqui em Mateus capítulo 28. Ele só usa a palavra ensinar. Por quê, irmãos? Por que Mateus não usa aqui, ou não relata o verbo pregar, que Marcos vai usar? Porque ao redigir o evangelho inspirado por Deus, a concepção de Mateus, ao relatar as palavras reais de Cristo, irmãos, era que evangelismo e discipulado são inseparáveis. Quando você evangeliza, você já está ensinando sobre Cristo. Quando você discipula, você está ratificando aquilo que você já vinha ensinando no evangelismo. Ou seja, ao mesmo tempo que nós caminhamos evangelizando, irmãos, nós devemos caminhar discipulando, até as pessoas compreenderem de fato quem é Cristo Jesus. Ou seja, não há uma desassociação. E talvez é por isso que o nosso evangelismo tem se tornado tão fraco em nossos dias. Porque achamos que de fato evangelizar é bater na porta de alguém e entregar um folheto. Achamos que evangelizar, talvez, é pegar uma caixa de som numa praça, em local público, e ficar pregando ali. Talvez achamos que é entrar no ônibus e falar de Cristo para todo mundo que ali está cansado, afadigado de um dia de trabalho. Eu não estou negando, irmãos, que são ferramentas que Deus pode usar para alcançar perdidos. Porém, se não há um ensino contínuo, só há a graça de Deus para usar aquela mensagem e levar ele, o pecador, a Cristo Jesus. É necessário, irmãos, ensinar. Percebam bem, por que os testemunhos de Jeová são tão eficazes no seu proselitismo? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você abrir a sua porta para o testemunho de Jeová, a primeira coisa que ele vai lhe oferecer, além da revista, é um estudo sistemático do que ele acredita. Ele vai abrir a porta da sua, você vai abrir a sua casa e ele vai levar um estudo sistemático das doutrinas que eles acreditam. E eles passam a desenvolver um relacionamento com você. Quando mal você percebe, eles já são parte da sua família e você já está assistindo uma reunião dia de semana no templo deles. Por quê? Eles vão com o objetivo de ensinar. Apesar de falarem heresias, aquilo que é contrário às Escrituras, mas esse seria um método bem eficaz para a igreja da atualidade. Desenvolver relacionamentos para ensinar a verdade de Cristo Jesus. Sabe, entrarmos nas casas das pessoas, ou talvez na casa daquelas pessoas que nós estamos convivendo lado a lado. Vocês lembram de Mateus? Quando Mateus é chamado por Cristo e ele se levanta arrependido como um pecador, o que Mateus faz logo em seguida, irmãos? Ele convida outros publicanos e pecadores para ouvir de Cristo Jesus. O que Mateus está fazendo ali claramente, irmãos? Desenvolvendo relacionamentos ou trazendo seus relacionamentos para ensinar a respeito de Cristo Jesus.
Porque agora ele não queria mais somente guardar para ele a verdade que o alcançou. Naquele momento ele queria compartilhar aquela verdade para as pessoas que faziam parte do seu relacionamento. Ele queria que Jesus ensinasse para as pessoas o que foi ensinado para ele. Sabe, irmãos, é necessário relacionamento no evangelismo e discipulado para ensinar o que Cristo ensinou. A igreja presbiteriana tem uma igreja em Manaus que hoje conta com 6.000 membros. João. Eu saí daqui de São Luís para ir em Manaus conhecer essa igreja. Eu disse, rapaz, chega lá, vai ser aquela presbiteriana do reteté. Vai ser... Duvido que eles são reformados. 5.000 pessoas. Eu acho que deve estar... Irmãos, fui nos 3 cultos. Completamente reformado. Inário presbiteriano, música das antigas. Eu tive que aprender as músicas antigas porque eu não sabia. Pregação expositiva, irmãos. Pregação expositiva. Os 3 cultos, lotado. E aí, eu marquei para conversar com o pastor, um dos pastores, para saber o que acontecia ali. E eles falaram o seguinte: cada membro entendeu que deve evangelizar e discipular. Cada membro desenvolve relacionamentos para falar de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o tanto de visitantes que tinham na igreja era algo incrível. E o pastor, no final do culto, ele não fez um apelo, não fez nada. Ele só perguntou: quais foram as pessoas que durante a semana se decidiram por Cristo? E aí você via os membros conduzindo aqueles que lhe haviam evangelizado e discipulado ali. E o pastor orava. Mas se você for olhar a estratégia deles, irmãos, é isso, eles vão ensinar quem é Jesus. Eles começam com o estudo de quem é Jesus, a pessoa acaba sendo alcançada pela graça de Deus, se for um eleito em Cristo, já é discipulado por aquele que o alcançou, que vai ensinar sobre Jesus, e assim a igreja vai crescendo através do evangelismo e discipulado. Sabe, irmãos, é necessário ensinar o que Cristo ensinou, para que de fato a nossa tarefa de evangelismo e discipulado seja exitosa. E por fim, irmãos, o evangelismo e o discipulado é uma ordem de Cristo Jesus. Se é uma ordem, nós não podemos desobedecer. Se é o imperativo, cabe nós dizermos: eis aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou disposto a te obedecer, estou disposto a fazer evangelismo e discipulado com pessoas que estão próximas de mim, a investir nisso na igreja. E como o pastor Dilvan falou, irmãos, discipulado e evangelismo não é um programa da igreja. Nunca será, irmãos. E quando for, sempre será isso. Interessante que nessas 7 igrejas que a nossa igreja já implantou, vamos marcar um culto lá na congregação para fazer evangelismo e discipulado. Sabe quantas pessoas aparecem, irmãos? No máximo 8. De uma igreja de 120 membros. E sempre foi assim. Mas sabe por quê, irmãos? É porque a igreja ainda entende que evangelismo e discipulado é um programa. E não uma ordem. E não um imperativo. Porque se eu dissesse de púlpito: irmãos, sábado iremos fazer um trabalho de evangelismo de rua lá na congregação, usando essa estratégia. Biblicamente, irmãos, eu não precisaria falar 2 vezes. Ou colocar no WhatsApp dizendo: olha, irmãos, vamos lá, vamos apoiar. Se eu entendo que é uma ordem de Cristo e que Ele deu aos seus discípulos, automaticamente eu vou obedecer, irmãos. Automaticamente eu vou falar de Cristo Jesus. Automaticamente eu vou conduzir pessoas àquilo que Cristo ensinou, porque é uma ordem. E ordem, irmãos, divinas,
não são passíveis de questionamentos. Elas são obedecidas. E foi isso que os discípulos fizeram. Os discípulos simplesmente saíram e foram pregar o Evangelho, obedecendo uma ordem direta de Cristo Jesus. Meus irmãos, que nesses dias, Cristo, pela sua graça maravilhosa, reacenda em nosso coração o ardor por evangelismo e discipulado. E assim possamos viver para a glória de Deus. Amém.